Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu não sei se vocês estão sabendo, mas lá na Europa, né, mais especificamente ali pro lado da Espanha, o calor tem castigado muito, né, aquela área. Inclusive, o pessoal tá preocupado. E por conta disso, os rios têm secado bastante, tem diminuído muito o nível. E como a gente sabe, no final dos tempos a gente vai ver muita coisa, né? Vai descobrir muita coisa, inclusive, que está enfinhado na terra e vai brotar. Há pouco tempo também acharam umas múmias que ninguém nem sabia que existia. Coisas desse tipo está sendo encontrado. É quase como se a gente tivesse que descobrir algumas coisas antes de chegar a hora, né? Então, um monumento que sempre foi adorado por eles, pela elite, principalmente na questão de feitiçaria, ocultismo, que é a Stonehenge, embora a versão oficial para ficar bonitinho pro gado, é que aquilo ali era um calendário e nada mais do que isso. Mas o uso daquilo sempre foi para fazer rituais, para fazer sacrifícios humanos e etc, etc. Eles consideravam aquilo ali um portal, e nesse portal eles acreditavam trazer vários espíritos, pessoas incorporavam, várias entidades, inclusive do submundo, hoje mais conhecido como inferno. Então tem tudo isso, né, que acontecia, mas eles ficam distorcendo. Uma coisa é certa, é que aquele monumento é muito antigo, nem se sabe como conseguiram construir aquilo, e enfim, tô falando isso porque encontraram, agora você vai ver aqui na matéria do Olhar Digital, que encontraram outro monumento semelhante a esse, graças aos rios, né, que baixaram seu nível, tá muito baixo, então conseguiram encontrar. Vamos lá aqui para a matéria. Stonehenge é encontrado no fundo de um rio na Espanha. Confira, matéria muito recente de 18 de 8 de 2022. Da seca que castiga a Espanha, causada pelo verão extremo, engraçado é que eles já dizem o que é, né? Surgiu uma relíquia pré-histórica do solo do rio Tajo, na província de Cáceres, ou Dolmen de Guadalperal, apelidado de Stonehenge espanhol. Os dolmens são compostos por pedras colocadas na posição vertical com uma pedra plana em cima delas, no horizontal. Estima-se que o círculo de pedras megalíticas na Espanha foi formado em 5000 a.C. Os pesquisadores ainda não sabem quem criou essas estruturas e nem qual era a funcionalidade delas. Entretanto, pode haver despojos mortais nos arredores. Suspeitam que seja túmulos. Peraí, vamos entender isso aqui. Eles já têm noção, meus irmãos, que o Stonehenge era usado para fazer sacrifício. Ponto final. Então, pela forma que esse também se encontra, por isso é que eles apelidaram também de Stonehenge, você pode ver aí na imagem, é quase que 100% de certeza que também tem ali corpos, os restos mortais daqueles sacrificados ali na região. É engraçado que quando é essas coisas, vocês já devem ter percebido que a mídia não fala de forma nenhuma, de maneira pejorativa, de maneira negativa, de forma alguma. Isso aqui é para ser elogiado e ser adorado, ser chamado de ciência e até, por que não, de evolução. Olha só, o arqueólogo Henrique Cedillo, da Universidade Complutense de Madrid, corre contra o tempo para conseguir estudar a estrutura, pois o nível da água do rio, que está em 28% da sua capacidade, né, a seca lá está castigando, eventualmente voltará a subir. Para ele, a aparição dessa Stonehenge é uma surpresa, é uma oportunidade para poder acessá-lo. Os cientistas estão diante de um evento raro que só foi visto 4 vezes desde a inundação em 1963. Por isso, várias associações históricas e turísticas reclamam a mudança das pedras para um museu ou outro local em terra mais seguro. O apelido dado ao local surgiu como uma referência ao Stonehenge, localizado na região de Wiltshire, na Inglaterra, que pesa em média de 50 toneladas e está configurado de forma circular. Trata-se de um dos monumentos mais misteriosos do mundo, cuja estimativa de construção é de 3.100 anos a.C. até 2.075 anos a.C. Aí eles continuam aqui falando de uma hipótese, né, uma teoria sobre o monumento da Inglaterra. Enfim, a maioria aí já sabe, né, tem milhares de teorias, mas só é seguida, só é falada da deles, né? Aqui tem um jargão de científico, que fica mais bonitinho para ser apresentado, né? Você vê tantos caras falar, por exemplo, do povo egípcio, né? Só fala o lado bonito, o lado avançado dos caras. As práticas malignas, essas ficam de lado, né? Afinal de contas, a ideia é fazer as pessoas terem admiração e retornarem a essas velhas práticas. Então, meus irmãos, as outras teorias agora que deveriam ser mais debatidas é as que não são. Sobre esse monumento específico, né? Para quem é adepto da teoria dos astronautas do passado, ela poderia fazer muito mais sentido agora, porque uma coisa é construir ali, né, em um outro país, e é muito estranho que o povo que não tinha os veículos que nós temos hoje, que não viajavam, né, não navegavam como nós navegamos hoje, nem dominava muito menos o ar, possam ter feito um monumento tão parecido, né, a estrutura tão parecida,
em outro lugar do mundo. Esse deveria ser o debate agora, mas espera aí, como é que pode? Se aquilo ali foi uma construção de um povo isolado, porque outro povo em outro lugar faria uma coisa? Eles estão falando aqui em 5 mil anos antes de Cristo. Você ouviu? A própria matéria falou 5 mil anos antes de Cristo. É muito tempo. A humanidade era muito arcaica, não tinha nem as ferramentas de trabalho. Então como é que conseguiram fabricar dessa maneira? E por que a semelhança entre os dois monumentos? Quem orientou para que fosse feito aquele lá na Inglaterra, também orientou para que fosse feito ali na Espanha, o outro? Sempre que eu vejo essas contradições, meus irmãos, nas teorias deles, eu sempre lembro também do mito do dragão, né? Porque sempre ficou a pergunta de quem pesquisa sério, e engraçado, esses pesquisadores sérios, geralmente que não estão ligados a nenhum centro de pesquisa, ou não são patrocinados, né? O profissional ali que tem o diploma e tudo, mas faz as suas pesquisas por conta própria, eles nunca concordam com esses institutos, né? Com os pesquisadores desses institutos, que formam a unanimidade, né? Uma coisa que está virando lei hoje, olha, você não pode ir contra a unanimidade. Então com o dragão também sempre foi feita essa pergunta. Quando se fala de mito, não, o dragão era um mito. Mas eu particularmente não acredito em mito. Tem cidades, nós já fizemos um vídeo aqui, né, mais específico, falando sobre as lendas, né? Cavaleiros que foram consagrados por ter supostamente matado um dragão. Cidades com nome e referência a esses animais. Então, em várias culturas é falado. E, mais uma vez, povos sem ligação nenhuma, sem contato nenhum, criaram o mesmo mito. Então, como pode isso, né? Então, para mim é muito claro. No nosso vídeo, inclusive, no nosso vídeo antigo, eu falava isso. Acho que está no canal 1. Que se tratava dos últimos dinossauros. Esses dragões, que inclusive eles falavam, viviam em cavernas. Nem todos voavam. Alguns voavam, que provavelmente deveriam ser os pterodátilos. Agora, eles não podem confirmar essa teoria. Tudo leva a crer que se tratava disso. Mas eles não podem nunca confirmar essa teoria, porque acabaria com a outra teoria da origem da vida, do Big Bang, que a Terra não teria esses bilhões e milhares de anos que eles falam. Já na questão das entidades espirituais, na teoria do astronauta do passado, ou eram os deuses alienígenas, as pessoas acreditam que essas entidades, né, hoje vistas como alienígenas, mas antigamente veneradas como deuses, passavam as mesmas crenças e pediam as mesmas coisas. Inclusive eu achei bem legal uma teoria deles, né, que eles falavam que o ouro que existia naquela época, você vê muito em pinturas, salas enormes, do tamanho de galpão, né, com aquele ouro todo, e desapareceu. Simplesmente sumiu, não tem mais, né, essa quantidade de ouro que se tinha no passado. E aí eles fazem a pergunta, mas onde foi parar esse ouro todo? Bom, você sabe que os deuses também eram homenageados, era feito oferendas em ouro, colocavam lá. E aí as pessoas dizem, não, mas aí algum espertalhão ia lá e roubava. Beleza, se roubava, onde foi parar o ouro depois que foi roubado? Agora, se esse ouro foi levado por esses seres e essa era a intenção deles, eles queriam esse material, aí é outra história. Se essa teoria for válida, será que no planeta deles esse material não serve para fazer alguma tecnologia? Inclusive, na mesma teoria, né, do astronauta do passado, eles diziam justamente que o ouro ele tem uma utilidade no espaço maior do que outros metais. E eles explicam lá um monte de coisa, mas essa é uma teoria, né? Não estou dizendo aqui que é verdade, né? A gente inclusive tem que ter maturidade para isso. Ouvir as outras teorias não quer dizer que você vai acreditar ou passar a segui-la. Simplesmente é uma teoria e eu acho que é válido escutar. Particularmente acredito muito mais nas versões espirituais da coisa. Eu acredito que as mesmas entidades que orientavam uns e que as pessoas viam essas entidades eram vistas em diversos lugares do mundo. Eu particularmente já vou mais para esse lado. Na questão do ouro, né, se realmente sumiu, pode estar enterrado, pode estar guardado em templos, né? Você vê que tem até jogos dedicados a isso, os Tomb Raiders, né, Tomb Raider, que é um jogo onde você sai explorando, era justamente para você encontrar esses templos e os tesouros perdidos, né? Agora virou mais um jogo de ação, né? Agora dessa nova versão, mas quem é da época do PS1, por exemplo, né, o PlayStation 1, o famoso videogame de CD, deve lembrar que o jogo era muito mais monótono, né? A ideia era você sair explorando. Você tinha que ter cuidado para não se arrebentar nessa exploração, mas o desafio era pouco, né? Um tigre que aparecia, um passarinho, um rato, era uma coisa assim. Já hoje não, virou um jogo de ação. Mas o jogo partia dessa ideia justamente de existir esses templos, guardarem grandes segredos, mais ou menos como essa história agora do Ratanabá, né? Feita ali pelo ET Bilu, e ganhou as redes sociais, ganhou grande repercussão recentemente, mas parte dessa ideia, né? A gente acredita mesmo. Muitas pessoas, e não só brasileiros, mas muitas pessoas de fora sempre acreditaram que existe algo oculto, pirâmides inclusive,
lá na Amazônia. E nós já fizemos vídeos sobre isso, inclusive de acontecimentos. O último que a gente fez, já por causa dessa história de Ratanabá, né? Mas falando dos fatos, das coisas estranhas que aconteceram ali, inclusive em voos, pessoas que desapareceram, etc. Mas a gente tinha um vídeo também falando de outros arqueólogos de fora, né? Que se embrenharam ali nos matos e eles acreditavam em muita coisa. Então, meus irmãos, a partir daí, quando a gente olha para nossa própria história, que eu consigo ver a carta dos donos do mundo reescrevendo a história em prática. Porque hoje o que eles dizem que é fantasia, que não existe, também era assim com Troia, né? Hoje ninguém mais diz que Troia era uma lenda. Hoje está comprovado que a cidade realmente existiu. E engraçado é que se a cidade, que era considerada uma lenda, realmente existiu, porque as crenças daquela cidade, os motivos da briga, etc, etc, inclusive da ruína de Troia, é ignorado. Ora, se era mentira, deveria ser mentira toda a história. Não, a cidade é real, porque não tem como a gente esconder. Ao contrário. Agora, as lendas que se acreditava ali, a magia que era feita ali, não. Isso aí a gente ignora completamente. E ao mesmo tempo você vê aí, sublimamente, hoje nem tá mais tão subliminar assim, mas nos eventos que envolvem a elite, todo esse mesmo simbolismo ali. Então, meus irmãos, aí só não vê quem realmente não quer, né? Porque os fatos, para mim, estão expostos. Eu não acredito que esse novo monumento a esse Stonehenge espanhol seja por acaso, seja só uma mera coincidência. Eu não acredito em coincidências. Mas, como digo aqui, eu sempre respeito a tua opinião e gostaria de saber, inclusive, o que é que você pensa sobre isso. Como é que você acha que as pessoas do passado conseguiram criar essa semelhança, esses mesmos mitos e etc. Deixa aí nos comentários, meus irmãos, eu faço questão de ler. A gente volta com mais um vídeo revelador para você. Lá para 5, 6 da tarde, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!